Você conhece alguém que adora ver novela e que se emociona também com filmes e séries? Tá lá super envolvido e se o personagem acontece alguma coisa, fica ali torcendo, chorando, se emocionando? Ou então alguma outra pessoa que torce avidamente pelo seu time, que se envolve na torcida, briga com outras pessoas, se envolve em confusão na torcida, discute, debate. Pois é, isso pode ter muito mais a ver com o bebê reborn do que você imagina. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho desse movimento que está tendo por aí nas redes sociais, na internet, né? A super evidência que se tem em relação ao bebê reborn e as mães cuidadoras desses bebês. Vamos entender um pouquinho melhor essa história? Afinal, as mães que cuidam dos bebês reborns, né? Você muito provavelmente já viu aí matérias, reportagens, vídeos de mães que estão aí cuidando de bebês reborn, que nada mais são do que bonecos, né? Com o tecido, né? Corpo, cabelo, cada vez mais semelhantes, mais parecidos com um bebê de verdade, com um bebê real. E essas mulheres que se intitulam mães desses bonecos e cuidam deles tal qual como fossem crianças, tal qual fossem bebês reais. Querem levar aos médicos de verdade, querem batizar de verdade, querem passear com eles de verdade, só que não são crianças e assim, por isso, não recebem o mesmo cuidado, a mesma atenção, obviamente, né? E aí, isso tem virado notícia nos últimos tempos. Mas será que isso é alguma doença? É gente querendo aparecer? Bom, a gente tem todo tipo de pessoa, né? Que pode sim querer surfar na onda do que se vê nas mídias e querer aparecer, mas sim, também existem pessoas que estão sofrendo aí de disfuncionalidades. Através de delírios, né? Através de projeções, que no fim das contas são pessoas que estão psiquicamente disfuncionais, fazendo projeções em objetos inanimados, ou seja, objetos sem vida, dos seus desejos, né? É uma necessidade psíquica de uma regulação através da fantasia, né? A fantasia é um recurso muito utilizado por todos nós, seres humanos, desde a infância. Aliás, a fantasia, o lúdico, principalmente na infância, é um recurso muito usado, só que é naturalizado, claro. Ele é ferramenta importante para que a criança cresça de maneira forte, saudável, estimulando aí a sua criatividade, a regulação das suas emoções, um centro psíquico de estabilidade e de saúde. Então, o lúdico, ele desde sempre está presente na nossa vida. À medida que a gente cresce, esse recurso lúdico ele vai ficando um pouco mais distante, porém ainda presente, né? Como que na vida adulta aparece o recurso lúdico? Através das disputas de esportes, né? São pessoas envolvidas em movimentos onde acreditam que há vitoriosos e pessoas, né, derrotadas, aquelas pessoas que ficam ali vivenciando o seu time do coração como se fosse a sua tábua de salvação, a sua única coisa presente na vida. A gente tem os filmes, o cinema é um representativo lúdico muito forte, né? O cinema com filmes, as séries, as novelas. Quem nunca se emocionou com uma cena de filme ou com uma cena de novela e torceu pelo personagem? O videogame é também um recurso lúdico muito utilizado para quê? Para escapes da realidade do nosso dia a dia, para que a gente se regule emocionalmente falando, psiquicamente falando. Usar esses recursos no dia a dia, na rotina, de forma
equilibrada, talvez, né? Pautada na medianidade, ou seja, não viver em função disso, entender que isso é um recurso, é saudável, né? O que está acontecendo com aquelas mães de bebê reborn e que dedicam suas vidas a esses bonecos tal qual fossem reais, aí a gente entra numa disfunção psíquica, a gente entra no adoecimento, a gente entra no processo de delírio, né? E aí essas pessoas, claro, precisam de atenção, precisam de acompanhamento para que possam estabilizar. Existe muita projeção aí de desejos, né, de frustrações, não de coisas não realizadas que acabam sendo projetadas nesses objetos, nesses bebês. E aí por isso a gente tem visto tantas situações, né, como essa. Colecionar, né, você gostar muito de determinada coisa ou objeto e colecionar, até aí ok, né, não tá trazendo prejuízos para a sua dinâmica de convívio social, para o seu trabalho, para a sua família. Mas quando é que a gente entende que a coisa está fugindo do contexto saudável? Quando isso começa a trazer prejuízos para a vida prática da pessoa, né? Para a socialização, para a rotina, para o trabalho, para a família. Quando começa a disfuncionalizar, aí a gente precisa de um carinho e uma atenção maior. O DSM, que é o livro, digamos assim, o nosso Centro de Informações das Doenças de Saúde Mental, ele não classifica a questão do bebê reborn ainda como um transtorno. Pode vir a ser? Não sabemos. A gente segue acompanhando aí esses movimentos e a cultura, né? A sociedade e as aceitações, o movimento social são fatores relevantes aí, né? Não é com uma situação, né? Não é com um movimento que a gente vai categorizar aí um transtorno. São uma série de fatores que a sociedade vai trazendo pra gente e vai sendo feito aí um acompanhamento importante na tentativa de fazer com que possamos ser seres saudáveis. O lúdico é importante sim, porém a gente precisa de equilíbrio. Como sempre na vida, né? Equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Um beijo. Vale ressaltar que ridicularizar essas pessoas, né? Julgá-las ou colocá-las numa posição de humilhação não é bacana, né, gente? Vamos usar a empatia. É preciso tentar entender, compreender o fenômeno e esse é o objetivo desse vídeo e de como tantos outros que a gente tem visto aí pelas redes. Então, busque informações, né? Informações sempre vão fazer com que a gente tenha aí um filtro maior, possa acolher mais as pessoas, tá bom? Tchau!